Olá, doutor, tudo bem? Opa, doutor, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, e o doutor? Tá tudo certinho aí? Tá muito frio aí? Falou que vai fazer 4 graus hoje, hein, em São Paulo, hein? Pois é, no Mato Grosso veio frio. Veio frio. É hoje e amanhã só, depois o calor volta. Aproveita o friozinho aí, que é difícil ter frio aí, né? Aqui é muito difícil. Aqui é muito difícil. E Muito ô, sol. doutor, e a carne? Continua boa aí? Os alunos me levaram, eu fui dar aula aí, eles me levaram na Uhum. churrascaria. Eu não lembro o nome, mas joga numa panelinha a carne cortada. Nossa senhora, uma carne gostosa, fresquinha. Muito bom, viu? Não, aqui no Mato Grosso, falo pra você, é uma das melhores culinárias que nós temos, é o churrasco. Olha, Olha, eu acho que o Rio Grande do Sul passa apertado, tá? eu vou te falar que é sensacional, viu? Os alunos me falam, professor Júlio, vamos na churrascaria. Eu fui passando panela para cá, panela para lá. Falei, que em São Paulo a gente está acostumado àquele rodízio que corta a peça da carne, né? A fatia, né? Aham. Falei, nossa, esse negócio de panelinha, será que vai dar certo? Pelo amor de Deus, é uma carne gostosa, fresca, saborosa. Adorei. Não, com certeza. E onde nós moramos, imagina, é 5 mil habitantes, né? Nossa cidade é bem pequena. Então, carne você encontra em qualquer lugar aqui. É tudo carne fresca, Ah, sabe? é gostoso O cara demais, né? mata o boi ali, à tarde você vai lá e busca. A tarde tá no prato, né, doutor? Tá no prato, isso mesmo. Bom falar com o doutor, ver Ai, que o doutor tá bem, viu? Conta comigo tá, sempre. O doutor sabe que tem mais que um professor, tem um amigo aqui, viu? Pra te ajudar sempre, em todas as situações. perfeito, doutor. Vamos lá, doutor, eu tô com uma celeuma aqui que tá complicadíssima, tá? O que que acontece? O cliente nosso, antigamente, em 2007, ele entrou com o uso capião, certo? Certo. Daí, nesse uso capião, ele entrou contra os proprietários registrais, tudo certo, tá? Era uma área, inicialmente, de 470 hectares, tá? Desses 470 hectares, havia 5 lotes que eles compraram, certo? Compraram, contrato de compra e venda, compraram de terceiros, tá? Tá. Mas há uma cadeia de contrato, tá? Há uma cadeia de contrato onde os proprietários registrais, eles assinaram o contrato, certo? Tá? Só que o antigo advogado, ele colocou alguns imóveis como simples ocupação. Seria 4 matrículas, 4 tá? matrículas. 4 matrículas de simples ocupação. Aí, o que que acontece? O primeiro contrato, que é o lote 189, foi vendido pelos proprietários registrais e o comprador foi o Arnoldo, certo? Certo. Arnoldo, em 1987. Reconhecido firma, sabe? Tudo certinho. Aí, o segundo contrato, o próprio Arnoldo comprou da Rosa, que era uma das proprietárias registrais, Tá. Então, uma das certo? proprietárias registrais que aparece na Esse matrícula. segundo. Hã? Uma das proprietárias registrais, né, doutor? Isso, porque o marido dela faleceu. Então ela vendeu. Tá. Certo. Aí o que que acontece? Nesse segundo contrato, foi 85, 86, 87, 88. Foi 4 imóveis nesse segundo contrato. Beleza. No terceiro contrato, onde foi que meus clientes, eles compraram essas áreas do Arnoldo, certo? Compraram esses 5 imóveis, tá? O lote 189 185 a 189. Tá. Tá? Então tem uma cadeia de contratos ali. Perfeito. O meu cliente pegou outro advogado antigamente e esse advogado entrou com os capião. E esses Tá? imóveis, doutor, é um do lado do outro? É parede com parede ou não? Todos contíguos. Contínuos. Tá. Tá? Perfeito. O que que acontece? O juiz aqui da nossa comarca, ele julgou improcedente o uso capião. Tá? Ele alegou que o quê? Tá. O que que acontece? Dentro desse processo, o advogado, ele pediu umas fotos para o meu cliente, certo? Umas fotos do imóvel para comprovar que ele estava dando finalidade, essas coisas, sabe? O que que acontece? Dentro dessas fotos, havia fotos de outras áreas, mas essas áreas eram as áreas vizinhas que era dele também, mas não englobava o uso capião, certo? Certo. Então era foto de outras áreas, tá? Mas do mesmo proprietário.
uns ITRs, certo? Que não era das áreas de uso capião. Era das outras áreas vizinhas que era dele. Tipo, ele juntou errado, sabe? Sim. Não se atentou ali e juntou errado. O juiz, na sentença, ele colocou que o autor ele não conseguiu delimitar a área que ele estava de posse. Certo? Ele não conseguiu demonstrar onde que estava a posse dele, dentro de todas essas matrículas, sabe? E ele não cumpriu, ele colocou que não cumpriu nenhum requisito. Nenhum dos requisitos da ação de uso capião extraordinário. Por quê? Porque dentro desses imóveis que eu falei no início de 470 hectares, certo? Que foi simples ocupação, algumas, que é os lotes 162 a 165. Tá. Certo? Certo. 162 a 165. Esses lotes são tudo mato, tá? Então não foi aberto. Ou seja, uma área rural ali, né, doutor? Isso, tudo rural. Tudo rural. E é cercado? Tá cercado ou não? Oi? Tá cercado esse terreno rural ou não? Não? Não, porque muito antigamente, estava só a parte que ele comprou, porque é a parte aberta. Ah, tá. Você entendeu? Aí o que acontece? O advogado, na época, falou para o meu cliente, como os proprietários de todas essas matrículas são as mesmas pessoas, certo? De todos esses lotes que eu te falei, são as mesmas pessoas, certo? O que acontece? O advogado chegou no cliente e falou assim, já que você vai entrar com os capião desses imóveis que você comprou, vamos entrar com essas também, essas matrículas de mato. Aí meu cliente não entendia, certo? Foi lá e falou, não, se o senhor entende que vai dar certo, faça, certo? Então, o que ele comprou, na verdade, foi 270 hectares. Certo? Os outros 200 é a parte da simples ocupação, que é mato. Tá. Aí o que acontece? O juiz entendeu que nós não conseguimos provar ali, a delimitar onde que está a posse dele, onde que ele estava de posse. Tá? Porque cada lote desse tem uma matrícula. Você entendeu? Não é uma matrícula só para todos esses hectares. Ou seja, nós temos aí pelo menos, acho que 3 matrículas, doutor? Por aí, né? Não, vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nossa, 13. bastante. São 10 matrículas. 10 matrículas. Então, bastante coisa, hein? 10 matrículas. Tá? Aí o que acontece? O juiz aqui do Porto foi lá e julgou improcedente. Julgou improcedente a ação de uso capião. Certo? E ele falou que não cumpriu nem os requisitos dos 15 anos de posse, né? Para extraordinária. E me fala uma coisa, doutor. Tá em prazo recursal? Já foi tudo. Já foi? Vamos para o STJ já. Ah, discutiu até lá em cima, então. Foi embora. Discutiu até lá em cima e, olha, doutor, assim, o que acontece? Não sei se você viu algumas conversas no Mato Grosso, venda de sentença, venda de... Eu vi. Aconteceu muito. Eu vi. Aconteceu muito. São Paulo também. Sabe? E São Paulo, inclusive, pegaram um juiz que se tornou desembargador, que depois ele se vendia como da família real. Maluco, né? Nem da família real era. Olha, doutor, o que está acontecendo com o ser humano, doutor? Não, olha, e aqui no Mato Grosso eu falo pra você, tá muito difícil. Muito difícil. O povo vive de aparência, né, doutor? Não é isso? É bem isso mesmo. Aí o que acontece? Doutor, nós temos, o meu cliente, ele tem todos os contratos, certo? Sim. Todos os contratos dessas áreas que ele comprou. O que ele quer? Ele quer o que ele comprou, certo? Que são esses lotes 185 a 189, certo? O que é a nossa dúvida, doutor? É se eu entraria com uma ação de uso capião, novamente em cima somente dessa área que ele comprou, esqueceria essa simples ocupação, certo? Que é esse mato, tá? Mas eu tenho medo da coisa julgada. Não, na verdade, doutor,
o uso capião, ele não faz coisa de julgada material. É o grande ponto positivo do uso capião, né? Nós estamos acostumados com todo o processo, julgou, acabou, fez coisa julgada material, mas o capião não, porque você não para de fazer a posse o tempo todo, né? Então, é possível sim fazer um uso capião. É claro que nesse caso a doutrina, a jurisprudência é muito pacífica, nesse sentido que não existe coisa julgada material em uso capião, então seria perfeitamente possível propor o mesmo, exatamente o mesmo. Mas por questões de segurança, nós sabemos que às vezes não é o juiz que julga, é o assessor, a assessora, aquela má vontade, jurisdição defensiva. Eu sempre oriento, se possível, mexer nas partes ou na causa de pedir. Por questões de segurança, entendeu, doutor? Então, a causa de pedir, o que acontece? Nós entraríamos em cima somente desses lotes, que seria 270 hectares, não mais 470, que foi o primeiro, né? Então, na verdade, a gente não trabalharia mais com o capião das 10 áreas, vamos dizer assim, né? Não, somente de 5. Tá. Já melhor... E foi o que ele concordou, ele tem documento, né? Tá. Isso é legal, sabe por quê, doutor? Porque o doutor na peça, o que o doutor pode trabalhar? Né? Para fugir desse julgado ruim, mal feito, maldoso. O doutor trabalha da nova área, da constituição de uma nova área, da nova causa de pedir. Usar essas frases só por questões de segurança. Mas legal, já ótimo. Só de mexer na causa de pedir, ou no polo ativo, ou no polo passivo. Polo passivo normalmente não dá, mas o polo ativo, pronto, resolveu o problema. Por quê? Dá para trabalhar com a tese, que não cabe, não tem coisa julgada material no uso capião, é uma realidade no Brasil, porém, mexer na causa de pedir gera segurança, né, doutor? Para evitar um julgamento estranho, esquisito, né? É o mesmo juiz que julgou a primeira, né? Engraçado que o doutor não tem a obrigação de distribuir por dependência, mas no sistema vai constar, e a maioria entende que está prevento, né? Então, não necessariamente, mas pode acontecer. O que acontece? Mas ali, se nós mudarmos o autor, um exemplo, aí vamos ter que fazer uma venda, talvez, dessa área, que não é o caso, né? Para um terceiro. Para mudar o autor, poderia fazer o quê? Uma cessão de direitos possessórios, ela pode ser onerosa ou não onerosa, né? Então, um exemplo, tem um filho, tem um irmão, uma irmã de confiança, às vezes uma esposa, faz uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. Transmite esse direito de posse a ele ou a ela, e aí é feito o uso capião no nome dele ou dela. Não necessariamente seja obrigatório fazer isso, não tem obrigação nenhuma, mas o doutor pode fazer se for uma estratégia, né, de fugir totalmente de qualquer vinculação ao processo anterior, né? Deixa eu só anotar. Cessão de direitos possessórios e afins. Pode ser onerosa e não onerosa. Porque às vezes, doutor, a gente se preocupa muito em fazer uma cessão de direitos possessórios onerosa, mas ela fica com cara de fraude, né? Então, para falar a verdade, ó, fiz uma cessão de direitos para minha esposa, não onerosa. Pronto, acabou. Um filho, né? Ou seja, não tem que fazer prova de nada, não dá margem para uma nulidade. Entendi. Não, filhos eles têm. O doutor consegue trabalhar nessa peça 2 pontos importantes. Se o doutor mudar o polo do uso capião, a soma de posse, né? Então dá para trabalhar muito bem a soma de posse. E o doutor pode também, e é um julgado que seria obrigatório, o doutor trabalhar com a informação que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo. Aí o doutor usa o quê? Usa o julgado do recurso especial do STJ, o julgado 13.61.226. 226. Esse julgado 13.6226, ele é um julgado focal para o doutor usar dentro da peça, porque deixa claro que não existe coisa julgada material no uso capião. Então, o prazo para o uso capião, tanto é que ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Não, para você ter uma ideia, doutor, o primeiro contrato que foi feito ali foi em 1987. 87? 87. Aí o meu cliente ele comprou em 2002, sabe? Então, durante o trâmite do processo, já transcorreu 30 anos. A posse do cliente do doutor é boa, né? Uma boa posse, qualificada. Eu acho que esse primeiro... E o juiz não reconheceu nem isso. Mas onde o doutor está, em todo lugar no Brasil, às vezes tem um amigo do amigo, né?
Às vezes alguém que tem interesse na causa, esse processo de uso capião, alguém se habilitou na época? O que que acontece? Teve contestação, sabe, dos herdeiros. É. Porque os proprietários registrais já faleceram. Então foram os herdeiros que contestaram. Ah, então foi isso. Mas isso, aconteceu muitos erros durante o trâmite desse processo. Um dos herdeiros apresentou contestação, certo? O advogado apresentou impugnação, só que o que acontece? Esse herdeiro constituiu outro advogado, certo? Constituiu outro advogado, e esse outro advogado pediu para anular a contestação porque não era a vontade do herdeiro ter manifestado daquele jeito. E o juiz aceitou. Abriu prazo para outra contestação. Esse caso me parece mais uma situação que o juiz de primeiro grau não quis dar a procedência da ação. Ah, isso é litigioso, deixa para o segundo. Aí o mesmo aconteceu no segundo grau, e o terceiro, como não fez prova, né, da esquece. Não fez prova ali, fez aquela triagem que não fez uma afronta à lei federal, a Constituição Federal, já mataram o recurso. Ou seja, foi meio que uma fatalidade também, né, Dor? Foi, e nós passamos, até estava explicando para o cliente, foi passado 4 juízes dentro desse processo. Ah, tá. Porque nós somos vara única aqui no Porto. Sabe? Então eles ficam 2, 3 anos e vão para uma comarca maior, né? Então foi isso. O juiz que recebeu o processo, o juiz, opa, isso aqui é muito complexo. Tem litígio, tem a ver com herança, deixa o segundo grau julgar. Vamos bater as metas aqui, vamos limpar o cartório aqui de processo. Infelizmente, né, a gente sabe que na teoria isso não deveria acontecer, mas na prática, né, doutor? Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim, né? Tudo que é lugar, né? É complicado. E o que valorou demais a decisão deles foi essa juntada de fotos, que não era da área, certo? E esses ITRs, né, que eram os impostos pagos de outra área, que não necessitava ter juntado, né? Não tem o porquê colocar... E a tese também, a contratese contra o uso capião que envolve herdeiro e herança, seria a mera tolerância. Eles teriam que alegar muito bem isso, provar que houve um comodato, uma mera tolerância. O doutor, analisando os autos, não enxergou isso, né? Nada. Uma prova robusta nesse sentido, né? Não. Eles só bateram, a própria contestação bateu em cima que não conseguiu delimitar a área, que era área de mato, sabe? Que essas de simples ocupação era mato, que... outro ponto também na contestação que eles alegam